O Benfica está quase de volta e temos muitas novidades para falar, seja sobre o regresso à competição, o mercado e também as modalidades. Portanto, fica atento. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos a Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipe encarnada. Os jogadores do Benfica treinaram-se hoje no Benfica Campos, prosseguindo a preparação para o regresso aos jogos, depois da paragem para as seleções. Os encarnados defrontam sexta-feira o Gil Vicente em Barcelos, no desafio em atraso da 24ª jornada do Campeonato Nacional. Na sessão, Bruno Lage já teve disponíveis alguns dos jogadores que representaram as seleções. Turbin, António Silva, Cockchu, Aktürkoğlu e Pavlidis já se apresentaram no Benfica Campos. Tomás Araújo e Di Maria ainda procuram estar a 100% dos problemas físicos. Ainda se mantém a dúvida neste regresso à competição, mas é provável que possam jogar diante dos gilistas. Ainda ausentes dos treinos estão Otamendi, Samuel Dal, Leandro Barreiro e Sheldrup, que ainda vão ter jogos pelas respectivas seleções. Bruno Lage prepara a face das decisões em busca de mais títulos. Eu e o Tony Gutierrez tentámos dar ontem uma ajuda ao treinador do Benfica e revelar qual é que é o melhor 11 do Benfica para o resto da época. Caso não tenhas visto esse vídeo, o link está na descrição. Mas temos um dia com muitas novidades quentes. O Benfica continua a preparar o seu futuro. O jovem defesa central Valentim Gomes, de apenas 21 anos, tem despertado o interesse dos encarnados. O jogador do Vélez Sarsfield é apontado como uma das grandes promessas do futebol argentino e o Benfica tem estado atento a este jovem central. O jovem defesa tem demonstrado maturidade muito acima da sua idade. Apesar de ser algo baixo, tem 1,81m, é rápido, ágil e forte no posicionamento. Além disso, destaca-se também pela qualidade na saída com bola. Não é a primeira vez que este nome tem sido apontado. O Benfica tem observado este jogador, que no último mercado de inverno esteve muito perto de assinar pelos italianos do Udinese. O jogador chegou a viajar para a Itália, mas a transferência não foi paga e o defesa voltou à Argentina. Com o desejo de reforçar o centro da defesa, o Benfica pode avançar para a contratação deste jovem argentino. Uma proposta entre os 8 e os 10 milhões de euros pode fechar um eventual negócio. A chegada de novos centrais vai estar obviamente pendente de algumas saídas. Otamendi está em final de contrato, mas o Benfica quer renovar com o capitão. Há interesse de alguns clubes por António Silva e Tomás Araújo. Jabajami tem jogado muito pouco pela equipa principal do Benfica e, portanto, é de esperar pelo menos a chegada de um defesa central no próximo verão, podendo até ser 2, dependendo de quantas saídas é que vai haver no centro da defesa do Benfica. Mas atenção que há mais rumores vindos da Argentina. Felipe Loyola, de 24 anos, médio internacional chileno, está a ser apontado ao Benfica, que pode avançar para a tentativa da contratação deste jogador do Independiente para a próxima temporada. O chileno de 24 anos é um verdadeiro polivalente, pode atuar como médio centro ou médio defensivo, mas também pisar terrenos na lateral direita. Mas o Benfica não corre sozinho por este jovem jogador, com o diário Olé a assegurar que, para além do Benfica, o Bayern de Munique e a Juventus também estão interessados em Felipe Loyola. Em 2025, o internacional chileno conta com 11 jogos, com um gol marcado e 2 assistências pelo conjunto argentino, sendo que o médio tem contrato com o Independiente até junho de 2028 e um valor de mercado de 3 milhões de euros, mas está prestes a ter uma oportunidade no futebol europeu, com o Benfica, pelos vistos, a estar bastante atento ao seu futuro. Os rumores têm sido muitos e onde há fumo há fogo. Nelson Semedo falou sobre o possível regresso ao Benfica, mas não quis comprometer muito sobre o seu futuro. Após a vitória de Portugal frente à Dinamarca, o lateral direito foi questionado acerca dessa possibilidade e mostrou foco no presente. Agora estamos com a seleção, acabamos de terminar este ciclo e ainda é muito cedo para pensar nisso. Tenho muito tempo para pensar nisso, afirmou o lateral de 31 anos. A verdade é que já houve conversações entre o Benfica e o jogador, que está em final de contrato com o Wolverhampton. O desejo por parte das águias passa por tentar fechar um lateral antes do Mundial de Clubes, na janela especial para os clubes que participam nesta competição. Nelson Semedo conta com 29 partidas disputadas na presente temporada ao serviço da equipa, que é orientada pelo português Vítor Pereira, tendo contribuído com 5 assistências em todas as competições. Quem também falou de um possível regresso ao Benfica
foi Victor Lindelof. O central sueco admitiu a possibilidade de voltar à luz numa altura em que está em final de contrato com o Manchester United e tem sido apontado a um regresso. O Benfica é um clube que significa muito para mim. Fizeram de mim o jogador que sou hoje. Não sei o que vai acontecer e qual é que será a minha decisão, mas é um clube do qual eu gosto muito, assumiu Lindelof, citado pela imprensa do seu país. Questionado sobre a sua estadia no Manchester United, Lindelof garante que se sente bem ao Old Trafford, mas deixa o futuro em aberto. Sinto-me muito confortável no United, estou lá há 8 anos, é muito tempo, é a melhor liga do mundo, teremos de ver o que acontece. Apontou o internacional sueco, descartou ainda um eventual regresso ao seu país, afirmando ser ainda muito cedo. Nesta temporada, o defesa de 30 anos tem tido alguns problemas físicos, o que explicam os poucos minutos em Inglaterra, onde tem 589 minutos repartidos em 14 partidas. Vamos lá ver qual é que vai ser o futuro do jovem nórdico. Samuel Dahl foi emprestado pela Roma ao Benfica e em entrevista ao jornalista italiano Gianluca Di Marzio abordou o seu futuro jogando um bocadinho à defesa. Se volta à Roma, os dois clubes vão decidir no verão, veremos o que é que vai acontecer, mas há muitos sítios bons por aí e nunca se sabe o que o futuro nos reserva. Não excluo nada, nem mesmo o regresso à Roma. Benfica, Roma ou qualquer outro sítio, tudo pode acontecer, tirou o jovem lateral. O Benfica tem interesse em ficar com o Samuel Dahl, mas por enquanto parece que o jovem sueco está a optar por uma mensagem onde não se compromete com ninguém, pois o futuro ainda não está selado oficialmente. Até agora Dahl conta com 8 jogos pelo Benfica, com 2 assistências. Será que temos aí um reforço para a nossa formação? Wellington, defesa central de 20 anos da Portuguesa, vai cumprir um período de experiência no Benfica Campos. O defesa brasileiro, segundo noticiou o portal Netlusa, que segue o dia-a-dia deste clube brasileiro, já embarcou para Portugal para dar início então aos testes, cuja duração não está ainda definida. O diretor da formação do emblema brasileiro, Sérgio Guerreiro, confirmou a experiência e realçou a oportunidade para o jogador, mas também para o clube. Essa oportunidade reforça como a Portuguesa está em evidência no cenário nacional e internacional. É apenas o início do trabalho da SAF e já estamos a conseguir chamar a atenção de gigantes europeus nos nossos atletas que representam o futuro do nosso clube, declarou então o dirigente do clube brasileiro. Com 1,90 m e destro, Wellington chegou à Portuguesa no segundo semestre de 2024, proveniente do União Suzano, ajudou a conquistar a taça Conecta Foot Sub-20 e foi vice-campeão da Paulista Cup. Em 2025, o jovem central conta com 3 jogos pelo Sub-20 da Portuguesa, com 207 minutos em campo, e no futebol atual é preciso jogar cada vez mais em antecipação, e se o Benfica viu aqui algum potencial, fez muito bem em tentar analisar de perto o jogador e perceber se faz sentido contar com ele ou não. Em caso de ser um jogador com qualidade, que se confirme o potencial, é tentar fechar o negócio o mais rápido possível e aproveitar que o jogador já está em Portugal. Foram vários os jogadores em ação nas seleções, na segunda mão do play-off de acesso à Liga A da Liga das Nações. A Turcoglu integrou o 11 do selecionador Vincenzo Montella, diante da Hungria, tendo sido substituído aos 64 minutos, no triunfo da Turquia por 0-3. Kokçu não jogou por estar castigado por acumulação de amarelos. Já em Glasgow, Pavlidis capitaneou a Grécia, que lutava pelo apuramento frente à Escócia, depois da derrota em casa por 0-1, e o avançado grego foi rendido por Gualanopoulos aos 83, quando o marcador já assinalava um 0-3 favorável ao conjunto helénico. Na sua estreia titular pela seleção principal da Noruega, Sheldrup esteve em destaque ao conceder uma assistência para Haaland na goleada sobre a Moldávia por 0-5, na jornada inaugural do Grupo I do apuramento para o Mundial 2026. Leandro Barreira e Samuel Dahl mediram forças na vitória do Luxemburgo sobre a Suécia por 1-0, em jogo particular disputado no estádio do Luxemburgo. O médio esteve 90 minutos em campo, enquanto o sueco foi substituído ao intervalo após ter feito parte do 11 da sua seleção. António Silva, infelizmente, ficou no banco de suplentes na vitória de Portugal diante da Dinamarca por 5-2 no estádio de Alvalade, na segunda mão dos quartos de final da Liga das Nações. O mesmo destino teve Turbin, que também foi suplente não utilizado na derrota da Ucrânia com a Bélgica por 3-0 em Genk, na segunda mão do play-off de acesso à Liga A. Por sua vez, Leandro Santos e João Rego foram utilizados no empate da Seleção Nacional Sub-20 diante da Alemanha, 1-1.
Neste particular, João Rego e Leandro Santos começaram o jogo no banco, mas foram lançados em campo aos 75 e aos 83, respectivamente. A formação do Benfica teve também representada com a titularidade de Leandro Martins, saiu aos 83, e com a entrada em jogo do avançado Gustavo Varela aos 61. Luizão recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem em tom de despedida para o Benfica. O antigo capitão das Águias destacou uma fotografia e recordou o longo período em que esteve na Luz. Adoro esta fotografia, exercendo a função de diretor técnico do futebol profissional no Benfica. Apesar da mudança, não deixa de ser a minha segunda pele. Foram 21 anos defendendo o meu máximo, escreveu a Luizão no Instagram. Luizão foi diretor técnico das Águias até ao último verão, à altura em que foi anunciado o afastamento com baixa médica. O antigo defesa central e diretor do Benfica está agora no Brasil, onde assumiu um desafio na liderança de uma empresa de organização de eventos. O certo é que com a live do Jogo de Portugal e com o vídeo especial com o António Gutierrez, ficaram aqui algumas novidades sobre as modalidades do Benfica neste último fim de semana, com uma excelente notícia, mas também há alguns resultados muito aquém do esperado, começando pelo bom, no futebol feminino. O Benfica qualificou-se para as meias finais da Taça de Portugal, depois de receber e vencer o Sporting por 3-2, num grande jogo de futebol. Em pleno estádio da Luz, o Sporting foi o primeiro a marcar, por intermédio de Telma Encarnação. Maria Lidou empatou a partida perto do fim da primeira parte, mas antes do intervalo, o Telma Encarnação bisou na partida. O segundo tempo começou com um grande golo de Nicole Reisler e perto do fim as Águias chegaram mesmo ao golo do triunfo ao minuto 84, graças a um excelente remate de Lúcia Alves. Nas meias finais, a duas mãos, o Benfica vai defrontar o Rio Ave, equipa que está na segunda divisão. Depois temos aqui muito mais notícias. Começando pelo handball, o Benfica foi derrotado pelo Sporting por 41-36 nos oitavos de final da Taça de Portugal. No pavilhão João Rocha, as Águias não conseguiram ultrapassar os Leões, que foram quase sempre superiores ao longo de toda a partida. Um resultado que ditou então a eliminação do Benfica na prova rainha. No basquetebol, as novidades também não são as melhores, em dose dupla. No masculino, fomos eliminados da Taça de Portugal nas meias finais. As Águias perderam diante do Porto por 92-82 nas meias finais então da competição. No Centro de Esportes e Congressos Matosinhos, o Porto já estava em vantagem ao intervalo por 54-42. O Benfica ainda procurou reagir na segunda metade, mas não conseguiu e foi eliminado da Taça de Portugal. Já no basquetebol feminino, ainda conseguimos chegar à final da prova rainha, mas acabámos por ser derrotados no jogo decisivo pelo Quinta dos Lombos por 75-65, numa final também disputada no Centro de Esportes e Congressos Matosinhos. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo. Não te esqueças de deixar na caixa de comentários a tua opinião sobre os temas que tivemos a falar. O que é que tu achas sobre este interesse em Valentim Gomes? Achas que é o central que nós precisamos? E qual é que é a tua perspectiva sobre os possíveis regressos de Nelson Semedo e de Victor Lindelof? Estou muito curioso para saber a tua opinião. Caso ainda não tenhas feito, não te esqueças de deixar um gosto deste vídeo e subscrever o canal. É muito importante contar com o teu apoio. Coloca na caixa de comentários hashtag novidades do Benfica. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos ao Benfica. Saudações benfiquistas.